Olá pessoal, eu sou a Vitória e você está no nosso canal O Universo Delas para mais um episódio do Noite Delas. E o tema de hoje é dates, os famosos encontros. Então fica aqui com a gente que você vai descobrir esse papo entre amigas que a gente mesmo vai entender aqui um pouquinho do mundo de cada uma desse mundo dos dates. Então vamos lá, que eu quero saber um pouquinho delas e vou apresentar minhas amigas aqui para vocês. Essa é a Roberta, essa é a Pri e essa é a Mari. Então vamos lá para vocês entenderem um pouquinho, assim como eu que estou curiosa para saber um pouquinho de cada uma. Para iniciar, gente, eu queria saber já uma das minhas maiores dúvidas. Qual foi o pior encontro que vocês já tiveram? Conta pra gente, Roberta, que a gente já sabe um pouquinho que a Roberta tem uns encontros caóticos. Então, na verdade, eu acho que eu fui o caos do encontro. Uau! Entendeu? Porque eu marquei com a pessoa, tava super empolgada, e aí só que na hora eu meio que desanimei. E aí eu não quis dizer pra pessoa que eu desanimei, né? O que eu fiz? Deu um bolo. Não, eu liguei pra minha amiga, pedi pra ela me ligar de volta, falar de uma emergência, fiz a pessoa olhar o telefone pra ver que foi Vitória, botei no Viva Voz e tudo que a gente combinou, ela falou. Eu falei, então agora eu tenho que ir embora, você vai me desculpar, não vou poder ficar. E a amiga que é amiga, às vezes até dá uma incrementada no que foi pedido pra poder garantir que o E a serviço foi Vitória feito. ainda falou, tem que vir agora. Isso era sábado, 10 horas da noite, ela mandou eu voltar pro trabalho. Ela falou, tem que vir agora, que tem um problemão aqui. As amigas estão sempre salvando. Sempre Sempre. salvando. Às vezes até sem estar presente, porque já aconteceu de eu pegar o celular, meu Deus, preciso resolver o negócio agora, não sei o que, tipo, sem Na hora, comprovação, sim, sem sim. contato com a voz, A gente entendeu? nem perguntou assim, mas o que tá acontecendo? Pede isso, a gente faz isso pra não ter perigo. Porque, na verdade, Já que a gente tá Manda aqui, um áudio fake. porque, na verdade, que a gente quer ser educado, né? Porque o homem, geralmente, ele simplesmente não aparece. E se você tivesse chegado no date e tivesse rolado um arrependimento de ter combinado isso com ela? Não, mas a gente tem Tem um código. Tem um código, a gente dá um toque, chama, e aí ela Ei. sabe que tem que retornar. Mas é engraçado essa pergunta, porque sabe o que pode acontecer também? Às vezes a gente, já aconteceu comigo, tipo, chegou desanimada, falou assim, putz, o que eu tô fazendo aqui? E depois o negócio funciona, né? Ou então é a combinado. surpresa boa. A gente coloca a expectativa aqui. Isso, Exato. Comigo geralmente acontece o contrário. Eu vou cheio de expectativa e chega na hora do vamos ver. Não é tão Eita. legal assim, o cara não é tão atraente assim, né? Porque uma coisa é a gente olhar Isso na é rede social, né? Eu como tô solteira há 2 anos, então eu tô nessa fase do Tinder e de outras redes, e chega na hora... eu falo, Isso, exatamente. Mas vocês têm Vocês passo a usam passo? muito aplicativo de relacionamento? não. Oi? Vocês usam muito aplicativo de relacionamento? Eu já usei pouquinho. mais. Eu uso um Você pouquinho. acredita Hoje que eu não estou. nem Eu tenho já como, usei, eu já. nunca usei. Hoje eu Só não usei usei, já usei Tinder. bastante. E eu acho que super funciona. As pessoas têm um preconceito, eu acho que super funciona. É só uma questão de triagem e posicionamento, gente. Exatamente. É aquilo, o nosso dedo no Tinder ele é mais propenso a ser podre. Então a gente tem que se. Eu já encontrei 4 pessoas que eu conheci no Tinder. 2 deram muito bom e 2 deram muito ruim. Mas teve aquele equilíbrio. Então, mas eu não tenho essas decepções. É muito difícil ter porque eu tenho um passo a passo. E qual é o passo a passo? Passa pra gente. Manual. Assim, eu acho que pra mim sempre funcionou. Deu match, conversa ali, e aí normalmente pede contato rápido, fala, espera, porque aí o cara, se quiser só, já vai desistir ele mesmo. Fluiu a conversa, vamos pro Instagram, depois WhatsApp, vídeo e depois encontro. Então eu tô com uma questão aqui. Tem que ter vídeo antes. Tem que ter vídeo. Então eu também sou um caos na relação. Só que eu não vou direto, entendeu? Eu dou Você não tem todo esse passo Mas eu a acho passo. que depende do que você quer. Se você só quer uma curtição, de repente não vai perder esse tempo. Agora, eu que quero um relacionamento, eu já deixo aquela coisa mais devagar, porque o cara que só quer sacanagem, Já pula fora. ele já vai pular fora. Mas como é que você pode prever um relacionamento sem antes a curtição? Você precisa estar propenso, tem predisposição a ter um relacionamento. Tem gente que não quer relacionamento como a Roberta, só quer curtição. E já deixa bem claro. eu quero Gente, relacionamento. tudo vira Roberta. Entendeu? Mas você tem não é que objeto estar de estudo. disposta a ter um relacionamento. Tem gente que tá ali no Tinder como um catálogo mesmo, tipo, vamos ver. Exatamente. Às vezes tu dá match, o cara fala assim, e aí, qual a boa de hoje? Eu falo, ih, desfaço o match. Qual a boa Não, de hoje? mas também são cara, fases. acabou dia, né? É isso aí, são fases. Então, Não, depende do que você quer, entendeu?
Então, eu acho que a dificuldade já facilita. E nesse ramo de match que a gente já tá aqui falando, uma dúvida. Vocês dão match com pessoas que são mais parecidas com vocês ou vocês acham que os opostos realmente se atraem? Eu acho que os dispostos se atraem. É. Eu não Esse posso dar negócio opinião porque eu não Só que eu não sei. tenho perfil de homem também, não. É tudo. Eu não bem tenho específico. perfil. Ah, eu tenho perfil. Mas eu não gosto muito do oposto completo, não. Precisa ser igual, Eu acho que mas as tem que pessoas ter precisam alguma ter afinidade, semelhança, né? isso aí. Claro, porque numa Não dá, relação né? a longo prazo, o que Não dá. vai definir são as... Não, Não, assim, eu digo pelo meu ex-marido, né? Maravilhoso, lindo, uou, legalize. Mas eu gostava de samba e ele de rave. exato. A gente não se encontrava no final de semana. É. E aí a gente foi se distanciando. Não só por causa disso, né? Porque É. a minha questão do dedo podre é que assim, eu tento me relacionar com homens de 40 a mais, mas que mentalmente tem 30 mas eles viraram menos. meninos. Tem essa questão. Gente, uma coisa muito louca. Ó, vou contar aqui um quase date. Que não foi um date. Não foi um date por quê? Porque eu não tive muita paciência. Tem um garoto que tá. Um garoto não, ó. Garoto. Um cara que está me cozinhando, mas quando a gente se conheceu há 20 anos, ele era um garoto. Né? E ele tem assim um perfil físico exatamente igual ao meu marido. Até o altura igual. Até outras coisas também se Isso é bom ou ruim? Isso é bom, né? Gostosinho. Depende, Eu tá, então tá gosto. bom. E aí a gente tava marcando de se encontrar e eu sou muito espontânea. Eu não tenho agenda, mas quando eu tenho, ou quando eu tenho um encaixe ou uma oportunidade, eu ligo pra pessoa e aí, já é. Então a gente tava marcando de se encontrar, ele trabalha no centro, e eu fui tomar uma cervejinha com as minhas amigas num bar no centro. Aí eu cheguei lá e falei assim, poxa, ele podia estar aqui, né? Aí liguei pra ele, e aí, você ainda tá trabalhando? O que você acha de vir aqui? Aí ele, tá, tô indo. Eu falei, ele tá vindo, né? Pra gente finalmente ir pro date. Aí me liga ele 5 minutos depois, mudei de ideia. Não vou não, porque hoje eu não tô muito afim de falar, de cumprimentar pessoas que eu não conheço. Nossa. Gente, Aí eu, oi? Um cara de 40 e tantos anos dar essa desculpa, né? Ou que fosse isso, mas que dissesse algo mais. Aí eu mandei acho que às assim, vezes dá pra mascarar um pouquinho nessa... que fosse mais sutil, né? Poxa, eu tô cansadão. Exatamente. Aí eu, ok. Perdeu a chance, né? Eu vou responder o quê? Não, não tem que Ok. responder. Ok. E aí a gente tinha marcado mais ou menos um pré-date na terça-feira seguinte. Aí passou terça, quarta, quinta, eu também não procurei. Aí 2 semanas depois veio ele. Oi. Aí eu, oi. Foi sumida. Eu, e aí? E o nosso encontro? Sai ou não sai? Ah, eu não sei, você foi tão grossa comigo. Ai, gente, eles estão muito Sensível. sensíveis. Ai, eu acho que não é Nossa, aquele primeiro... Então não é stop aquele, de é cumprimentar aquele desconhecidos, negócio. eu Já sabe que a Mari tem dedo podre. Então, se ela está interessada em você, melhore. Porque Basicamente, ela explicado tem está aquele- dado. Então você já vai melhorando porque você já tem um perfil. Eu perguntei pra ele, tá, você queria que eu te respondesse o quê? Eu dei um ok, então a gente se encontra na Até porque terça. depois dessa desculpa também não deixa Aí depois ele mandou um super texto falando de coisas de 20 anos do passado. E Só que no terapia. passado a gente nem ficou, sabe? Então eu falei com ele que eu larguei um casamento com um cara 6 anos mais novo que tava cheio de mimimi, porque eu não tinha paciência pra mimimi. Sim. E isso é Nossa. muito normal, gente. Um adendo, inclusive, que fica ligadinha, porque um dos temas de noite delas será sobre isso, sobre idade. Inclusive o tema é, pra amar, tem idade? Então fica ligado porque tem muita coisa boa pra discutir sobre isso. Mas pode voltar, Mari. Então, não tive paciência, aí não teve mais date. Bloqueei ele do WhatsApp, porque eu sou assim, né? O cara manda textão, eu vou ser sincera, eu não leio tudo. Aí eu dou aquela minha resposta e eu também não dou direito a réplica, o que seja. Exatamente. E aí ele foi e me mandou um textão no... Ai, mentira, não é SMS Ai, não. no SMS. Ai, manda ele fazer. Olha, manda ele a gravar cara de um boy tóxico. Pode ver, todo boy tóxico já usou o SMS, gente. Gente, mas aí na minha cabeça, um cara de 40 a mais, concursado público, mora sozinho, você espera que tenha certa maturidade. No mínimo? Não tem. Zero paciência. Aí eu fico ali, ó, nos aplicativos. Imagina Até um agora date também com essa 2 anos pessoa. não há. É porque fica aquela coisa, inteligência intelectual nem sempre é inteligência emocional. A gente Sim. pode tirar daqui isso aí, Sim, né? exatamente. Zero date. Aí, enquanto isso, eu tô 2 anos sozinha. E assim, a gente vai esperando também a pessoa certa, aquela Sozinha ou solteira?
Solteira sim, Solteira. sozinha nunca. Sozinha e solteira. Sozinha, solteira? Sozinha, Ó, sem olha, beijo. podem mandar Sem cartas. Escrevam nos comentários. O próximo tema é arrumando um bom trabalho. Pode ser. Tá bem Não, também. manda porque um homem, eu quero um homem, Homem. eu quero um boy. Porque aí o que acontece? Tô trabalhando pra caramba, investindo na minha carreira, praticamente sou mãe solo, porque o pai aparece de vez em quando. E aí quando eu tenho uma agenda, eu quero sair com as minhas amigas e me divertir. Sim, Eu não quero pensar na possibilidade de vou investir naquele date e se for ruim, não, Será que vai eu ser fico com as bom? minhas Tem amigas. que criar um vínculo, uma E a gente conexão. só né? fica mal acompanhada. Mas já nessa pauta aí desse boy que foi meio estranho, eu queria saber de exemplo. vocês. O que é pra vocês uma bandeira vermelha já no primeiro encontro? O que vocês veem num cara que se ele falar tal coisa, fala, não, melhor parar até por aqui mesmo, Escrever porque errado. não vai dar bom. Falar que Escrever é errado. maluca. Não, mas no date lá, pessoalmente. Falar Fala mal da errado. ex. Mari, acho que você leu meu pensamento. Gente, eu já tava aqui na ponta da minha língua. Eu falava, não, gente, pra mim começou a falar mal da ex, acabou. E se ele falar assim, porque minha ex é maluca, Acabou. além de tóxico, é abusivo. Eu tenho uma coisa Pra mim é bem mesmo. pessoal, assim. Se começar a falar muito de mãe, já me dá uma coisa, assim. Porque eu acho que eu tenho um karma com mãe. Traumas. Gente, olha, sempre tem um negócio assim, sabe? Com mãe. Mas vocês E estão você, Roberto? sentindo que a gente está vivendo uma geração que as pessoas estão carentes, os homens estão voltando a ser filhos, Sim. eles estão também muito dependentes emocional, porque vocês Então. podem ver que agora o que está em alta é de férias com ex, minha mãe, seu pai, programas de date. E Sim. quando você assiste, você vê que tem sempre uma história com uma ex, a história com a mãe, a história que eu me separei e voltei a morar com os meus Sim, pais. sim. O perfil dos homens, Gente, eles mas estão mudando. tem um programa, inclusive, que É. ele não é nem de pegação, Ilhados com a Sogra. Ali você vê, cada família tem um Loucura. nicho que mesmo assim é preocupante, porque a maioria dos caras tem um vínculo com a mãe que não é normal. Que não é normal. E prejudica os relacionamentos e nem todos eles enxergam E aí isso leva a um date ruim, porque exatamente. esse cara, ele já tá vivendo num processo, ciclo. num ciclo, e aí ele leva um um date ruim. e um relacionamento, tá, gente? Vamos Gente, dar o uma meu olhada. relacionamento de 8 anos, eu terminei por causa da mãe. Assim, eu vinha aturando. Chega uma Um hora belo dia ele foi passear com o cachorro, quando ele voltou, tava 8 bolsas assim em cima da cama. Eu falei, olha só, Decidi ir embora. mãe, só tem uma mulher, tu arruma outra. Fui embora. Mas por quê? Nunca Porque a mãe mais. se metia na relação? Sim, porque a mãe teve alguns problemas de saúde e usava aquilo pra manipular ele. Filho único, o pai Filho morreu e tal. Então, assim, Sim, aí sabe? ocupou o lugar do pai. Olha, Tem que fazer uma gente, constelação era uma... familiar. Olha, eu comprei até um cachorro na época, que aí, antes, quando eu não dormia na casa dele, ela queria de tudo dormir com ele na cama. Às vezes falava que o ar-condicionado era quebrado pra dormir com a gente. Aí quando eu comprei o cachorro tirava ela da cama. Tipo, sai daí Peraí. que o meu... Ainda bem A que tua faz sogra parte queria da dormir com emoção. você É, na tipo, cama. ai, tá muito quente, liga o ar-condicionado, eu durmo aqui no chão mesmo, assim. Era uma loucura. Eu falei, Menina, manda gente, falar como pro assim? meu- pro meu Sabe? consultante. Mas dava Se você tem carnaval, uma sogra mas assim, dava ó, carnaval, já pega o contato ela da ia, Mara. ela ia pra todos os blocos, desfilava em 2, 3 escolas com short menor que eu. Ou seja, pra algumas coisas é velha, pra outra nova. Ou seja, o date pra ela é bom, então é péssimo. Entendeu? Eu falei, gente, aí entra aquela coisa, né? A gente tem que se olhar também. Eu falei, Sim. peraí, Tem que ter uma noção. mulher né? tá arruma outra. Exatamente. Mãe, essa daí, eu não tô afim de aturar isso. Entendeu? E Não, eu Gente. sempre me dei bem com sogras. Agora, a minha mãe, se ele tivesse nesse programa ilhado com a sogra, ele ia casar com ela, porque os dois se adoram. E sempre foram Sério? contra mim no Mas casamento. eu acho que é Minha relação mãe e ele. mãe com filho. A mãe tem a sensação de perder o filho com uma mulher. Sim. A mãe da menina, né, da mulher, mais ou ganha o menos. filho. Exatamente. Isso. É Eu isso. sou assim, eu acho. tenho 2 meninos, eu sou... Conta, você é desapegada. Eu sou Você é a exceção. Assim, eu só tive um relacionamento até hoje. E assim, a minha sogra, a gente terminou, já tem o quê? 10 meses. A minha sogra continua sendo pra mim uma mãezona. E ela nunca, assim, pelo contrário, ela sempre esteve do meu lado. Ele era todas as filho vezes. único. Ele é o único homem, mas ela tem mais 3 mulheres. É, também ajuda isso, Mas enfim, mas eu assim, acho que ela pensava não, um pouco é. no lado das porque filhas. Então eu isso me ajudou percebo um muito pouco. isso, essa relação. Porque se for a filho mãe único, acho que com piora, filho. né? A mãe com filho é Mãe com diferente, né? Não, os dates também estão mudando, eu falei, justamente também por causa disso.
eu vou fazer 50 anos, né? Eu tenho muitas amigas novas, eu escuto cada coisa. Eu queria ter trazido uma amiga minha pra cá, que ela me contou uma coisa que eu achei surreal, mas pela reação, eu não vou poder dizer onde eu estava, todo mundo vai saber quem é. Mas pela reação das amigas dela que estavam em volta, eu vi que isso é natural. Ela estava contando que um rapaz que ela conheceu, ia sair com ela, não sei o que, eles combinaram. De repente ela recebeu um link, eu te contei isso, né? Ai, Um gente. link no WhatsApp. E aí ela falou, mas o que é isso? E não, é um link do motel, você paga que eu tô indo pra lá te esperar. Só que as amigas, tem tudo a faixa etária de 27, 28, acharam aquilo normal. Só eu e a minha irmã, né, que temos 50, que tipo assim, ó. E na minha cabeça eu falei, não, eu tive que fingir Não, acho que normalidade. gente, é o fim da picada. Eu acho, inclusive, que isso é um assunto que a gente pode anotar aí para um outro episódio. Porque, gente, eles estão assim porque a gente tá deixando também, né? A gente tá facilitando. Não, olha só. Aí a Aí gente tem duas vias, né? a gente entra também na questão, o que é o feminismo hoje em dia? Isso Porque aí. antigamente as mulheres foram à luta, parará, cidadania, empregabilidade, mas as mulheres daquela época esqueceram de ajudar os homens a se adaptarem a isso. Porque eles continuaram machistas e patriarcais e a gente não. E aí o que acontece? Antigamente se tinha essa cultura do homem pagar tudo para a mulher num date, por exemplo, porque isso vem historicamente das viúvas do pós-guerra, que iam para a rua ganhar a vida, não necessariamente com prostituição, mas para arrumar um novo marido, e elas não tinham dinheiro. Aí hoje, tudo bem, a mulher é autônoma, tem o próprio dinheiro. Só que o quanto a gente investe num date que eles não investem? Se vem com essa de dividir, Eu também não. nem pensar. E eu vou dizer outra coisa aqui. Acabou. Ó, eu falo pelo meu ex-marido, por todos os meus ex-namorados. A mulher que dá muito mole, o homem monta em cima. Sim. Ele não dá valor. Gente, o homem é levado pelo desafio, Ah, né? não dá Desafio valor. da pasta, Não, eu acho assim, eu se for num date o homem, primeira né? vez, Homem. eu não pago, eu nem mexo na minha bolsa e na minha carteira. Aí, mas depois, se você tá saindo várias vezes, Sim. e aí acontece, Ok. é uma coisa. Agora, Caio Eu- Castro saindo comigo, nem pensar. Gente, Não, Eu finjo a Exatamente. egípcia lá e fico olhando. Quando pede a Nem conta, eu chama. finjo a egípcia. Não, eu Mas ia também perguntar pra você eu já geralmente não porque eu acho saio com um outro perfil. Também tem isso. Eu acho que se quebra muita cara porque é expectativa. Exatamente. Hoje em dia você tem o status da pessoa, tem a rede social. Pelo que a pessoa posta, você já sabe o caminho que ela vai te levar. Ah, mas tem gente que Tem- é uma coisa acho nas que redes, é um quirando é por 50-50. trás, tá? Tem a gente, por exemplo, Instagram. Instagram é a rede social da ostentação, né? Ali você posta tudo. Você posta a viagem mais linda. Você posta Mas você inclusive não posta que você não foi é. com aquela viagem Sim. com 10 reais na sua carteira e tá fazendo foto. Mas, ô, gente, Então, vocês fica aquela- acham que as pessoas não dão sinais? Sim, no tempo Elas todo. dão E a sinais do gente que elas vão dá fazer. encantada, Só que a gente tem acha. expectativa. No convívio, isso- sim. Depende. No convívio, eu acho que Meu ex-marido era super cavalheiro no início. Foi a gente começar a namorar sério, ele falava assim: então, rapaziada, eu vou pagar a cerveja de vocês, tá? Mas, amor, você paga a sua bebida, tá? Aí eu falava assim, Jamais. Não. Então, assim, namoro, você ainda casou com ele. Então ele deu ele sinais. deu Sinais. sinais. Gente, antes do casamento, mas eu já estava envolvida, já estava Não, apaixonada. mas é isso. A gente já tinha iniciado a relação. Não, mas eu acho que Aí esse é um depois eu problema fingi da já mulher. não. Não adianta você tá vendo a pessoa. Eu sou da seguinte opinião. A gente dá muita Tem um chance cara pra que é um saber, né? traste. Eu sei que ele é um traste, mas eu quero sair com ele. Eu saio consciente de que ele é um traste e me preparo para aquilo. Entendeu? Eu me preparo para aquilo. Eu me preparo que eu vou ter que pagar conta, que eu vou ter que ouvir coisa que eu não quero. Mas você tá entendendo? Mas se eu quiser sair com ele, eu banco isso. Agora, se você... Não, porque depende do que eu tô falando. Eu acho que você tem que ser realista. Você não pode ver uma pessoa e criar algo que ela não é, porque ela te dá os sinais. Então, se você acha que ele é um traste e quer ficar com ele, tem que assumir isso e ir embora. Agora, se não é o perfil que você quer, é tchau, um abraço. Eu acho que quando não tem sentimento é muito mais fácil ter esse sentimento. Agora, quando você tá Exatamente. envolvida, quando você Tá ama, apaixonada. a gente que é mulher, a gente também sabe. A gente sabe que a gente tem que melhorar nisso, mas a gente sabe que quando tem sentimento, quando você divide uma vida, tem toda aquela... Sim. É muito difícil você simplesmente falar assim, não quero. Que nem como é com date, por exemplo.
acabou o date aqui, não gostei, gente, eu sumo facilmente. Eu também. Por isso Tchau, que eu acho sem mais nenhum- fácil. É porque eu tô falando, a gente tá falando dos sinais. Se for ruim, você vai dar uma Esses segunda... passos também, sabe? Isso. Sim, com Se certeza. você já Se cria você quer um desafio, já relacionamento, cria um trabalho pro cara, entendeu? Porque é muito fácil. Mas Mas você você hoje, vamos. Hoje, inclusive, eu vi um vídeo falando que tem uma escala de dates, de dia de date. Tipo, se o cara te chama pra sair numa segunda ou numa terça, tipo, você tá lá no cocô acabado no bandido, Lá sabe? na Tipo, o que lista. sobrou foi lá. Agora, se for quarta, mais ou menos. Quinta, tá um pouquinho melhor. Agora, se ele te incluir no final de semana, meu amor, ele tá pensando na possibilidade de ter algo a mais. Entendeu? Então, assim, fico alerta, né? Então, mas Faz eu tô sentido falando do isso, traje. sabia? Eu nunca me O liguei, que eu tô mas falando do até traje pros é casados, Ah, até pros tá. casados, né? Porque de repente, segunda, terça e quarta é mais fácil de dar uma fugida. Ah, O que eu tô falando do traste não é nem no Hashtag relacionamento, é no próprio date. Se você foi saiu com um cara, foi ruim, você vai insistir a segunda Não, vez, ele não vai melhorar. Não, Ele mas não aí vai não tem melhorar. lógica. Com certeza, O problema tem é isso. lógica. Por exemplo, nessa conversa com essa minha amiga, ela saiu assim mesmo, tipo, eu vou. Disse que tudo ali não foi legal, que ela realmente teve que pagar o Uber, que ele tava de carro, mas ele falou que não podia dar uma carona pra ela. Não, e não sei o aí- quê. E ela saiu com ele mais uma vez, porque achou que ia ser diferente, porque aí ele convidou ela pra ir num camarote, num show. E aí o que acontece? Ele usou o camarote, ele usou a ostentação pra trazê-la de volta pra ele. Sim. Mas é o que tá acontecendo. É né? isso aí. Eles usam o jantar, né? O buscar em casa. É o que eu falo, gente, a gente pode sim dividir a conta? Pode, não é Sim, uma obrigação. Mas é uma gentileza, né? A gente é independente e tudo, mas a gente quer ser cuidada, né? A gente quer ser cuidada, exatamente. Exatamente, né? A gente já faz tanta coisa, a gente já tem que pensar em tantas coisas no dia a dia. Chegar aquele momento com um homem, a gente quer se permitir ser mulher, né? E eu acho que é muito o que você disse antes, eu acho que são fases, gente. Poxa, o início, a fase da conquista, a fase que mais tem que ser legal. Porque depois a gente não vai fingir que não existem problemas, que não existem dívidas pra pagar. sim. Então, num relacionamento, amor, hoje eu não tenho, mas eu tenho, então vamos dividir. Eu pago, não tem problema. Um relacionamento, Sim, sabe? um relacionamento. Mas assim, no início, a gente quer ser conquistada, gente. Sabe? Eu nem amo flores, mas se a pessoa me der, eu vou amar. Então, Sabe uma eu coisa? acho que é muito isso, sabe? É, e não é- Respeitar esse ciclo. E não é sobre ter o cacife de bancar a conta, mas Sim. é por essa sensação de Exatamente. proteção, de cuidado. Opa, estou, né, num date com um homem. Posso- Tem esse... São coisas tão É verdade. sutis, né? Às vezes o cara ali Exatamente. escolheu uma mesa, escolheu o restaurante, porque às vezes, gente, eu falo assim, gente, tem um restaurante que tem que pensar em tudo, sabe? Caramba. Você poder ali dar opção pro outro pensar e criar uma surpresa e tal. Às vezes tá andando na calçada e ele te colocar pro canto. Então, assim, são coisas Gente, sutis. são coisas simples. sabe? Sim. Mas sabe uma coisa que eu escuto muito o pessoal falar e eu não concordo, eu não sei vocês, mulheres, se concordam ou não, aquela coisa. Mas tem que pagar tudo mesmo, porque eu gastei com manicure, gastei com vestido, gastei Não. com isso. Gente, eu gasto pra mim. Porque se ele discordo. chega e fala, eu pago tudo, aí vem aquela moeda de troca. Vem a moeda de Eu troca. paguei, agora a gente tem que ir pro motel. A gente tem que fazer não sei o quê. É como se você faz por mostrasse que você tem um sabe? preço, Sim, sabe? Exato. Mas eu acho que é muito. Gente, assim, pelo menos aqui no nosso ciclo de amigas, as que estamos aqui hoje e as que estão nos bastidores, as que não puderam estar aqui hoje. A gente, sabe, a gente é super independente, cada um aqui trabalha em mais de um emprego, mais de um projeto. Muitas delas têm filhos, sabe? A gente tem um ciclo familiar fora. Então a gente é independente, mas quando a gente tá num date, quando a gente tá com a pessoa que a gente gosta, a gente quer, assim, sabe, poder relaxar, falar, não, eu não preciso pensar em nada, porque agora é meu momento de ser cuidada, sabe, de amada. retribuir, sabe, a reciprocidade é ali, esquecendo um pouco desse problema, então, sabe, não precisa nem tão além, é só... Mas olha, o que a Priscila falou, eu acho que também isso interfere num date ser bom ou ruim. Tem muita gente que confunde o que é empoderamento. Muito, sim. E aí, a gente também, porque eu sou de uma família de homens, né? Eu tenho primos, eu tenho irmão, eu sou uma família de homens. E aí o que acontece? Eles falam muito dessa situação de às vezes ser gentil e ela falar, eu não pedi isso, eu não preciso de você, Eu eu, acho não que preciso muito. daquilo. Eu Aí não... é a confusão entre o empoderamento, entre essas... Isso. Porque virou uma essas- guerra de sexo, É, né? isso aí. Mas Mas elas também querendo é uns ser três. mais Exatamente. homens do que eles mesmos, Exatamente. né? Sim, sim. Lembrando, gente, acho que é importante falar isso, a gente não tá julgando, tá? Não. Quem acha que é legal isso, Não. quem quer cobrar um pix pra cuidar, pra pagar a babá enquanto a gente Pode vai com fazer. date, pra alisar o cabelo, cara, fica à vontade. Só que não dá pra fazer isso e exigir que o cara tenha um outro posicionamento. Não é uma regra, né? Ele Não vai é te uma tratar daquele jeito, como A você se expectativa é trata, sua, né? e você tá levando o
que você... Porque eu acho que o outro te oferece um pouco daquilo que você dá. Exato, o que Não é? como você se trata, né? Isso aí, Como a pessoa te trata dentro dos limites que você dá pra essa pessoa, né? Sim. Então é o feeling, gente, é o feeling pra tudo, sabe? Pra você sentir como você pode falar com a pessoa, como você trata ela e como você passa isso pra que ela saiba como te tratar também. Então, assim, eu acho que falta um pouco, na verdade, assim, da gente dar uma respirada, sabe? E Tanto diálogo. o homem contra a mulher. É tão fácil conversar. Falta diálogo. terapia de casal. Falta terapia de casal. Porque também tem a coisa dos perfis. Né? O que a gente chama dentro de um casal? A gente tem a energia yin, que é feminina, e a yang. Às vezes a yang é a mulher, Tá é a invertida, provedora. né? E tá tudo bem. Se ele tiver a energia yin e isso não for muito cansativo para ela, beleza, porque eu já vi muita mulher que banca. Eu tenho uma cliente que ela é engenheira, não sei da onde, e ela banca o marido e o marido escolheu cuidar Cuidar das da casa. crianças em casa. E tá tudo bem. Né? Mas isso não precisa conflitar. O problema é que a gente, como é muito Exatamente. independente, a gente tá com uma energia muito masculina. Sempre. E aí, pra Exatamente. igualar e equilibrar, a gente acaba atraindo os homens que estão na energia muito feminina. Muito Depois a gente reclama que eles não têm E é ação, entender isso, né? de homem, Entender postura e de homem. Né? Eu já perdi um cara que depois ele ficou atrás de mim, assim, e a justificativa dele pra mim foi: eu me assustei quando você disse que queria alguém pra cuidar de você. Eu falei: meu amor, eu moro sozinha, não sei quantos anos, tenho meu trabalho, que não sei o que. O cuidar era tão simples, sabe? Não é pra você bancar e não. Então, assim, eles se assustam quando falam E vamos eu quero ser ser cuidada. também, galera, Sabe? Mas assim, dentro desse assunto, né, de empoderamento, de a mulher que manda, o homem que manda, como que a gente faz pra entender isso? Vem muita pergunta que eu quero fazer agora, que sexo no primeiro encontro, sim ou não, né? Porque muitas pessoas entendem isso como uma vulgaridade, sempre levando pro lado de que a mulher é oferecida. E não, mas gente, às vezes a gente só quer dar, simplesmente. Então, Eu eu queria acho que saber de vocês, o que vocês acham Eu sobre acho que sexo depende. no primeiro encontro? Como que vocês filtram isso? Não, essa pessoa acha que dá, essa acha que não Eu dá. acho assim, que se você quiser dar no primeiro encontro, tá ótimo. Mas dá por você, não como moeda de troca. Exato. Porque Sim. você saiu, ou então dá porque eu preciso dar, ser melhor, performar pro cara querer Pra alguma ele me coisa querer comigo. sempre. Gente, não é assim que Bem acontece, tá? como o medo de não dar, porque, poxa, tem uma expectativa de um relacionamento Sim. pós. Se eu der Que agora, ele vai Eu já, achar e depois. assim, normalmente os meus relacionamentos eu não dei no primeiro, mas assim, já aconteceu de eu dar no primeiro encontro e namorar, tá? Então assim, mas é aquilo, volto pras minhas regrinhas do passo a passo. O meu primeiro encontro já tem uma história. Entendeu? Tem Às uma- vezes já tô ali 3 semanas conversando, então tu já tá ali já subindo Envolvida, pelas paredes. É. Então não dá às vezes pra, Tem entendeu? um contexto, Mas né? tem, não dá. Não é aquela coisa, conheceu e vambora. E Então, você, meu Rô? date também é assim, eu não tenho um date de, como eu falei, eu não tenho um Tinder, essas coisas, eu não tenho um date de do nada ir encontrar a pessoa. Geralmente eu já tô falando com a pessoa e aí eu acho isso super tranquilo, não tem problema nenhum. Ah, gente, agora nem tanto, mas quando eu era mais jovem eu tinha um amor em cada porto. Eu viajava, eu me apaixonava. Aí dava. Então, Era bom. ou seja, não E eu ainda ia pra cidade Mas depois tá atrás tudo dos bem, caras. mas é isso. É você estar bem com você, É, né? isso aí. Se você... É porque não dá pra depois chegar em casa e falar: ah, mas eu ainda dei pra ele, É. ele não me assumiu o meu Não, amor. aí já é isso compulsão aí, sexual, tem que ser exatamente. tratada na terapia. Você deu porque você quis, porque Acabou. você sentiu desejo, porque a mulher também sente desejo. E tem entendeu? várias histórias boas de reciprocidade afetiva que não significa necessariamente que a gente teve um relacionamento que virou um livro meu. Aliás, 2 livros. Teve outra história também que virou outro livro. Então já fique ligado nas redes dela, porque lá Já. vocês conseguem acessar todos esses Já. livros. Assim, pra mim, gente, dar no primeiro encontro é muito relativo. Eu acho que depende muito de como a pessoa me tratou no pré, Sim. sabe? Se foi muito bem, sabe? Se me tratou bem, se me tratou mal. Então isso eu vou filtrando ali. Mas assim, tô conversando há uma semana. No dia que a gente se viu, foi aquela puta conexão, sabe? Uma coisa muito legal, gente. Sabe o que eu Só costumo o que me dizer? impede é eu estar no relacionamento. Se eu tiver no relacionamento, acabou. Sabe o que eu costumo dizer? E assim, isso serve tanto pra date, primeiro date, o que seja, ou um relacionamento. Pelo menos pra mim, eu acho que pra todas nós mulheres. O tesão da mulher começa fora da cama. Fora, muito antes. Então, antes do primeiro encontro, já tem aquela coisa, né? O nosso tesão de fato, Cara, né? tu quer pegar tua mulher, Né? tu quer pegar tua mulher gostoso mais tarde? Trata ela bem de manhã, no dia anterior, faz um cafezinho, dá um chamego, entendeu? Exatamente. Chega naquela coisa que, pô, é isso. Exatamente.
Até porque pro homem, o tesão dele é todo aqui, né? A mulher pode ser linda, mas às vezes ele vê uma que tá com uma mini saia, uma mini coisa, então Ele é muito visual. Inclusive, tem uma coisa que eu sempre falo e funciona pra mim, mas eu acho que pra todas nós mulheres. O tesão da mulher começa fora da cama, né? Total. Então é naquela conversinha gostosa de manhã, é a mensagem que você recebe no meio do dia, né? O tratamento. Então, assim, o homem é muito visual. A mulher não, a mulher precisa desse chamego antes, Com gente. certeza. E aí eu Sem faço um dúvida. convite aqui para as nossas mulheres que nos assistem, que eu falei sobre tudo isso na entrevista maravilhosa que o Universo Delas fez comigo aqui no canal. Exatamente. Inclusive, eu tenho livros onde eu ensino os homens a paquerarem, porque eles também estão confusos. Sim, perdidos. então. Exatamente. Eles têm medo de chegar, inclusive, né? Muitos amigos vocês falam sobre isso. quiserem assistir essa entrevista, tá aqui no nosso canal. Acho que é o penúltimo vídeo, então você acaba de assistir esse e já pula pro próximo, porque lá você vai conseguir encontrar tudo. Inclusive tem dicas pros homens também, né? Então não percam esses vídeos. É importante. Agora, uma coisa que eu acho muito legal também a gente alertar, a rede social, né? Até o Instagram, tá? Que hoje em dia virou uma rede de paquera também, né? Então, assim, a gente tem que ficar alerta, porque foi como a Mari falou, ali as pessoas mostram, às vezes, até quem elas não são, né? Principalmente. Então, Geralmente. volta pros sinais. Por isso é importante esse passo a passo, né? Porque você vai tendo alguns sinais. Por que eu tô falando isso? Você precisa ficar em alerta, porque eu tive um relacionamento de 2 meses com um estelionatário, né? Uau. Então, assim, ele era o príncipe quando eu conheci, sabe? E assim, gente, ele era bem feio, inclusive. E os meus amigos até falavam assim, caraca, já pensou você ir no Cidade Alerta e falar assim, Cara, levou um golpe de um estelionatário feio. feio? Não, podia ter é sido como bonito, dizem, né? Nem todo feio, mas sempre. Só que é aquilo, é aquela coisa da pessoa já tá cansada de, né, bater Muito cabeça, carente. bater cabeça, No e você encontra estelionatário? um cara que fala tudo que você quer. Exatamente. Aí é que que pega a mulher. embarca nos seus planos, E entra naquilo de entende? beleza não é tudo, então a gente dá chance pra feios também. Só que aí eu comecei a testar algumas coisas, né? Então eu achava algumas coisas estranhas. E aí Mas ele comecei... chegou a pedir dinheiro? Não chegou a pedir dinheiro. Chegou assim, não chegou a pedir dinheiro, mas algumas coisas eu Quando achava... que você começou a estranhar? São várias coisas. São Primeiro várias coisas. A intensidade, em um mês praticamente ele já estava muito na minha casa. Tipo, tinha uma bolsa dele na minha casa. Já era o amor sabe? da vida dele, Eu o presente gosto. de Deus. E aí, às vezes, ele, tipo, às vezes eu reclamava, ó, cuidado, não faz isso não, porque, né, vai estragar, que não sei o quê. Aí ele reclamava assim, pô, mas eu fico chateado que você fala sua casa. Eu falei, porque é minha casa, gente, não tinha nem um mês, minha casa, sabe? E aí, até que... E eu achava muita coisa estranha, e às vezes eu testava, e ele sempre bonzinho, tudo tava bom, sabe? Eu falei, gente, não é possível, não é O cara é possível. perfeito. Exato, alguma confiar, coisa né? tem. Tipo, E aí, um belo Claro. dia, ele quis consertar um negócio pra mim. Eu falei, não precisa consertar agora não, porque eu tava sem dinheiro. Eu falei, precisa consertar agora não, deixa que eu conserto. Consertou. No dia seguinte, ele me pediu pra fazer um pix. Aí eu falei, porra, eu não ia consertar esse negócio agora. Quando ele fez um pix, era um pix pro nome de uma mulher. Ele usava conta em nome de mulher. Então, assim, ele usava várias contas de mulheres e tal. E aí falava muito assim, porque o meu último relacionamento, eu usava o carro dela, fazia isso, fazia aquilo. As filhas não gostavam de mim. E eu assim, as filhas estão de fora. Por isso que eu falo dos sinais, as filhas estão de fora. Alguma coisa tem. Se tu tem carro, por que tu quer o carro dela? Mas eu não Entendeu? Por Porque que talvez que o carro fala não nome seja de dele. mulher? Ele tava pagando alguma dívida? Não, ele usava várias contas falsas. Ou então ele Já, pegava o dinheiro que nem tem, E gente. aí, Pegava o dinheiro de uma, gastava com a Ele outra. falava que ele ajudava algumas pessoas vendendo e tal, então ele abria várias contas no nome delas. Cara, uma E eles história pediram nada. Pix pelo serviço que ele fez pra você? Tipo, Não, ele acabou. levou pra pagar, pra fazer, e depois ele falou assim. Aí eu falei, na verdade, eu que falei. Quanto foi, que não sei o quê. Mas falei por educação, né? Porque Cacete. primeiro Você tá na mês minha e tal. casa, você tá me entendeu? pegando. E aí ele foi e Enchendo fez o isso. saco. Né? E aí as coisas, quando eu comecei a cutucar, né? Aí uma vez, tipo, aí ele falou, você não tem carro, você... Aí ele falava assim, isso foi um ponto importante, ele começou a insistir que eu tinha que ter as coisas, tipo, tinha 37 anos, você não tem um apartamento, você não tem um carro, que eu não sei o quê. Ele começou a perturbar, você tinha que ter um apartamento, só que ele morava lá no fim do... Entendeu? E aí, tinha um carro velho, né?
Hoje eu tenho um carro antigo. A Capitu tá no ótimo estado. E assim, Capitu ainda tem nome. tem nome. Então, ele começou a insistir muito que eu tinha que comprar um apartamento. Mas na verdade, eu percebi que ele não queria que eu comprasse um apartamento. Ele queria saber se o meu apartamento era meu ou alugado. Porque os caras estão fazendo isso, né? Às vezes entram e depois a pessoa tem que sair do apartamento porque alegou que apanhou, isso e aquilo, entendeu? E aí vem a intuição feminina, que a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Acho que é muito importante a gente investigar. Joga o nome no Google, gente, porque assim, a gente tem essa intuição feminina, a gente já falou sobre isso em outro vídeo. Estava lavando louça, né? E assim, eu conversava com a minha mãe, ela falava, você desacostumou a ser bem tratada? A minha psicóloga falava, você tá se auto-sabotando, depois de muitos anos sozinha, né? E alguma coisa, sabe aquela inquietação? Ele dormia lá em casa, eu tirava a chave da porta. Gente, eu nunca fiz isso. Falava assim, que loucura, porque eu tinha a sensação que ele ia roubar tudo e ir embora, sabe? E aí eu tava lavando louça e vi assim no meu ouvido, joga o nome dele no Google. Ah, gente, obrigada pela intuição, por isso que é bom a gente ouvir, tá? E intuição, inclusive, a gente tem que ouvir a primeira, porque depois a gente quer racionalizar. Acabou. E aí já era. Sim. Aí eu fui e joguei no Google. Vários processos. E aí, eu já não queria saber mais nada, né? Porque aí já não me interessava, eu só queria sair daquele lugar. E assim foi, eu consegui sair e tudo, mas um ano depois, no meu aniversário, ele mudou o Instagram, fez outro, só pra me ir lá e mandar uma mensagenzinha pra dizer, tô aqui, tô de olho. E aí, quando eu comecei a bloquear ele, eu vi que ele tinha vários fakes, eu bloqueei 7 fakes no Instagram, e ele aparecia, entrava como cliente no brechó. Gente, uma loucura. Então assim, cuidado, meninas. Esse é muito importante. Tem os sinais. Sinais assim, é importante. E olha só, fica o alerta, né, pra todo mundo e tal, mas assim, antes de você jogar o nome do boy no Google, fica aqui que eu quero fazer uma brincadeirinha com elas pra dar uma descontraída e pra dar uma dica pra vocês também. Então calma aí, joga depois. Gente, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Topam ou pulam fora? Então vamos lá. Jantar num rodízio no primeiro encontro, uma coisa assim mais no ambiente bem público. Topam ou pular fora? Ah, eu pulo. Ah, eu também, eu pulo. Depende, se for um rodízio japonês. Depende do rodízio. Ah, eu acho que eu toparia. Depende da pessoa. Se for um rodízio bem ralé, não. Mas se for um rodízio legal, E o primeiro date num bar de karaokê, uma coisa mais animada. Ah, Nem toparia. pensar. Ah, eu toparia. Eu também. Por que não, Mari? Mari? Ah, porque aí Porque você ela quer não fazer um tá date focado assim, no date, você tá focado em se Ai, mas pode divertir. ser tão mas acho que são dois divertido. pontos de vista. A não ser assim, a gente tá num bar aí, por acaso, por coincidência, tem um karaokê, mas a gente tem ali, fez o date, para e depois a gente vai brincar no karaokê. Eu acho isso uma boa opção pra quem não segue os meus passos. Porque ali você não criou tanto afinidade, então é legal você Tu conhece bem bem do público. Não, mas não não criar. público no primeiro Não, date, mas assim, ok. não criar aquela coisa muito romântica, sabe? Tipo de vai rolar. Não, pessoa. você só vai ali e tal, você rolar às vezes no meio de uma musiquinha, rola um beijinho. Agora quando você já tá Vamos conversando lá. há muito tempo, você vai pra aquele encontro de fato. E o encontro num parque, 6 horas da manhã, fazer um exercício e depois ficar pra ver o pôr do sol. Vocês topam ou pulam fora? 6 da manhã. Eu topo, eu já topei, inclusive ele me deixou pra trás pra correr. Ai, Eu gente, achei que ele era mais pulo linda total. que eu. Pulo fora. Mas Pulo menina, total. Depois Pulo eu total, descobri que era gente. mais menina que Eu eu. começo a funcionar pra dentro. Gente, então depois vocês das têm 4. realmente um dedo podre. A Priscila também serve a dica. Se ela escolheu Vai sair daqui você, indicando melhore. Ah não, eu gosto de nascer do sol, eu acho romântico. E num date surpresa, vocês não vão saber onde é o lugar, vocês só vão no date. Não, tudo porque pronto. sem conhecer a Ah, pessoa. eu também não, porque hoje em dia tá muito complicado. Tá perigoso. Eu acho que se for um date com uma pessoa que eu já conhecia, mas não tinha nada, nenhum vínculo, e do nada a gente começou a conhecer um outro lado, iria. Agora eu não pode conheço. Eu acho que hoje em Com dia a gente certeza tem não. que se jogar, mas com responsabilidade. Sim. E essa aqui, conhecer os pais da pessoa no primeiro encontro. Ah, não. Não. Ai, Mas eu gente, conheci a mãe do meu ex no primeiro encontro. Eu conheci o meu no segundo, eu foi a tal maluca. Fiquei 8 anos com ele. Já conheci, mas não recomendo, gente. Não tem como. Viajar com a pessoa depois de um só encontro. Só vi uma vez. ela já Depende, marcou se uma conhecer, viagem. Depende. se conhecer agora, tô fora. Eu acho que depende. Se eu gostar da pessoa e tal, tiver algum histórico, sim. Agora eu não sei quem é você. Não, se é uma pessoa que eu conheci Também. do nada, eu não Sim, vou. também não. E stalkear o Instagram da pessoa antes de ir pro encontro. Claro. É Ah, necessário, isso aí todo né? mundo Acho que faz, todo né? mundo faz. Inclusive jogar É o mínimo. Mesmo sendo 100% mentira ou 100% verdade, porque você nunca vai saber. E essa aqui já entra num pouco do que a gente falou, né? Se falar do ex no primeiro encontro, Nem vocês topam pensar. pular Ah, fora, não, continuar eu de vou frente. Fora.
Acho que é unânime, né, Por gente? fora. Depois você saber a história normal. Agora, no primeiro encontro, eu não quero saber das coisas. Porque tem várias vertentes aí, né? Ou ele pode ser ainda apaixonado pela ex, Eu acho Precisando de que terapia, né? ou ele pode ter eu acho. aprontado muito e a ex deu o pé nele e ele ficou com raiva. Então, Exatamente. E olha, e uma dica pra quem tiver interesse em mim futuramente, né? Que ninguém sabe o dia de amanhã. Mas assim, eu tenho ciúmes retroativo, então não fale das pessoas que você ficou no primeiro encontro, porque eu vou ter ciúme de qualquer maneira. Então, eu vou fazer uma terapia depois daqui, tá? Mas enfim. Ciúmes retroativo. Essa é boa. Gostei. Gente, mas olha só, foi um papo muito legal. Eu acho que acabou, assim, não. E o nosso momento aqui, fofoca? Aquela mensagem. Então Vamos fica lá, né? aqui, calma aí, ainda inclusive tem um uma quadro toda mensagem do segunda-feira, universo. né? Tem um quadro toda segunda-feira que é cheio de perguntas. Aqui é só uma palhinha, se vocês quiserem ver mais, inclusive tirar a cartinha de vocês, Vamos lá. vão no nosso Insta, o Universo Delas com 2 S, e você também vai poder tirar sua Olha, cartinha. vamos ver o que o universo conta pra gente hoje. Boa. Toda mulher tem o poder de renascer em vida. Assim como a flor de lótus que nasce da lama, todas, ainda que estejam na escuridão, podem trazer e manifestar algo belo. Essa mensagem é um chamado para você viver o seu renascer. O que precisa morrer para que o seu melhor possa nascer? Faça essa pergunta. E afirme-se todos os dias: estou pronta para renascer em vida. Eu acho que é muito sobre o que a gente falou, né? Total. Se tratar bem, Sim. se respeitar, porque o outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. Exatamente. Acho que o que fica dessa carta é a palavra resiliência, né? Independente do que você já passou, dos dates que já deram errado. Acho que é isso, não desistir, sempre procurar Não evoluir. tem desespero, né? Tem um Sempre momento vai com ter o você, seu não é, momento. Mara? É importante. Esse momento de luto é importante você Exatamente. viver esse momento com você, né? Pra depois dar espaço do outro entrar. Eu acho isso muito importante. Exatamente. Até porque é aquela máxima, a gente precisa cuidar do nosso jardim para que venham boas borboletas. Porque E esse quem negócio de chegar, vespa, mosquito, abelha, marimbondo, E quem não é chegar, pra que amar, chegue pra Acrescentar. transbordar, não pra completar, porque ninguém é metade da laranja aqui, estamos todas Exatamente. inteiras. Exatamente. Né? Eu acho que é E acho isso. acho que ficou muito aprendizado, né? Ficam umas dicas que a gente tem dos nossos encontros desastrosos. É isso, gente. O papo de hoje foi muito bom. Isso aqui não foi nem metade de tudo que a gente tem pra falar. Eu não sei nem dizer se o papo foi pra uma linha mais amorosa, romântica, ou se foi pro caos mesmo. Mas o mundo dos encontros, dos dates, é assim. Então, mas assim, no final sempre fica uma história pra contar, né? Ou sai o programa, sempre vai ter alguma coisa. Então fica ligado, porque a gente vai estar sempre aqui com muito assunto, muita novidade. E nas nossas redes sociais também estão a todo vapor. Aqui a gente tem um vídeo por semana, mas lá é conteúdo todos os dias. Então em todas as redes, nosso arroba é o Universo Delas. Vocês vão ver um pouquinho do nosso mundo aqui, então acompanha lá com a gente. Até o próximo Noite Delas.